Olá, alunos do oitavo ano, professor Esquilace aqui, tudo bem? Eu estou refazendo a nossa primeira aula lá que do dia 15 ao dia 26 de março, porque teve gente que não teve acesso, então eu estou refazendo essa aula para ajudar quem entrou depois, tá? E por uma questão de segurança, eu vou disponibilizar nossas aulas no YouTube, porque aí não tem perigo de haver invasão, comprometimento da nossa aula com pessoas estranhas, tá? Então, e uma outra vantagem de usar o YouTube é que, além da segurança, que você pode assistir quantas vezes quiser, volta aí o vídeo, se não entendeu o que eu falei, para entender melhor, tá? E aí assiste quando quer e quantas vezes quer, ok? Então, e se tiver alguma dúvida, lembrando uma coisa importante que é para fazer no caderno, você vai postar a imagem, a foto no Google Sala de Aula ou me enviar por e-mail aqui no e-mail o e-mail institucional ou nesse de baixo aqui. Tudo bem? Então é isso, vamos lá. Então a gente está falando, o começo de tudo foi um levantamento sobre tecnologia, né? A tecnologia ela é boa, mas ela tem as suas consequências, ela pode ser ruim. Então, inclusive, eu vou ensinar vocês aqui aquela, aquilo que eu ensino para vocês de ler o texto, entender o texto, para depois, entendendo o texto, você refletir sobre o texto para poder responder as questões que são feitas. Tá? Então, vamos ler junto para ver como que se lê um texto. Tá? E já vai entendendo ele. É assim que eu estudava no ensino médio, mas principalmente na faculdade. Né? Eu estudava em voz alta, que eu gostava. Então, ó, a natureza ela sofre o impacto, né, da produção dos equipamentos eletrônicos, desde uma fabricação de placas de computador até o material que vai embalar esses aparelhos. E isso vai acabar gerando lixo e resíduos que são nocivos ao meio ambiente. Em toda essa cadeia de produção, uma das atividades que tem o maior impacto na natureza é a mineração. A mineração é um setor vital da economia. Por quê? Porque ela consiste em extrair minérios de alto valor comercial, que são base para a produção de inúmeros bens que a gente utiliza no dia a dia. Por exemplo, ouro, cobre, lítio são matéria-prima para componentes do celular. Então, todo mundo que tem um celular tem nele ali ouro, ouro, cobre e lítio. Tá? Então, e a mineração ela também fornece combustível, como por exemplo carvão mineral, metais para máquinas e motores, minerais para produtos químicos e fertilizantes, argila para a produção de louças, rochas para os edifícios e barragens, além de ouro, né, diamantes e outras pedras preciosas. Só que essa mineração ela gera muitos problemas ambientais. A extração de minérios destrói a cobertura vegetal e o solo e adiciona poluentes ao ar e também à água. O processamento e a fabricação dos produtos finais também vão gerar vários impactos ambientais, especialmente a poluição do ar, da água e do solo. Você tem aqui ó, uma imagem, né, de uma mina de cobre. Então você consegue identificar em que tipo de bioma ela está localizada, que tipo de vegetação, que tipo de mata. Não, não tem jeito. Tá? A degradação ambiental é tamanha que a área fica irreconhecível a ponto de tornar praticamente impossível a sua restauração. Minas como essa existem em diversos lugares do mundo, mas normalmente fica longe, né? Fica distante dos centros consumidores, de modo que dificilmente a gente tem consciência do impacto que isso tem no nosso consumo. Vamos ver, por exemplo, para entender isso, a história do telefone celular. Um levantamento que foi feito em 2016, 5 anos atrás, revelou que 92,3% dos lares brasileiros têm pelo menos um aparelho celular. O Brasil ele terminou o ano de 2017 com 236,5 milhões de celulares, uma média de 1,2 aparelho por habitante. Quer dizer, tem gente que tem mais de um aparelho celular. E a maior parte dos produtos que a gente consome,
ele passa por transformações a partir do que a gente chama do material inicial, que é a matéria-prima. O processo de transformação dessa matéria-prima, ela pode ser artesanal ou industrial, e vai resultar em um novo material que atende a determinada finalidade. De uma forma simplificada, né, a gente pode dizer que quase todas as coisas que a gente consome estão inseridas em uma cadeia de produção que começa lá na extração das matérias-primas, passa pela produção e aí para a distribuição desse produto. Isso é a chamada cadeia de produção que às vezes vocês ouvem nos noticiários. Os aparelhos celulares, por exemplo, eles contêm entre 500 a 1.000 peças de composição complexa. No entanto, podemos considerar que eles são feitos basicamente de 3 tipos de material: plástico, vidro e metal. Assim, a cadeia de produção de telefones celulares começa na extração de suas matérias-primas: o petróleo do subsolo para sintetizar os plásticos, a areia, que é extraída de fundo de lagos, de rios, para fabricar o vidro, e os metais, que são extraídos do solo por meio da mineração. Nós já vimos ali o que é, para fabricar fio, chapa e outras coisas. No entanto, desculpa, na etapa de produção, as matérias-primas naturais são primeiramente beneficiadas, e o que em geral envolve a adição de produtos químicos que são tóxicos. Em seguida, o material produzido é enviado para outra fábrica onde será moldado. As peças moldadas são enviadas para a indústria de montagem, que também vai embalar o produto final. Então você tem uma imagem aí de uma fábrica de telefone celular que estão montando com as peças que recebem de diversas fábricas de componentes. Desculpa. Então todo produto ele possui algum tipo de embalagem, normalmente contendo plástico, papelão e papel. Então, as embalagens também devem ser levadas em conta nessa cadeia de produção e do descarte do que a gente consome. A principal matéria-prima do papelão e do papel é a celulose, que são extraídos das árvores. Então, o produto finalizado, embalado, ele é enviado para as lojas, que o vendem para outras lojas menores ou vende diretamente para o consumidor. Agora, vamos ver a mineração e os seus impactos. Então, diferentes tipos de metal são necessários para os aparelhos eletrônicos exercerem as suas inúmeras funções, certo? Agora, uma pequena quantidade desses metais é utilizada em cada aparelho, mas a quantidade total é muito alta, considerando a estimativa de que em 2019 o número de usuários de smartphones passou, porque a estimativa era como seria, mas já passou 2019, então já passam de 5 bilhões em todo o mundo. E aqui nós temos alguns minerais utilizados na fabricação dos telefones celulares. Nós temos a tela, que é feito de irídio e estanho, o alto-falante, que é feito de neonídeo, o capacitor, que é de tântalo, o chip e a placa, que é de ouro, a batata, que é de lítio, e os cabos e contatos das placas do circuito são feitos de cobre. Então, essas matérias-primas para a fabricação de praticamente todos os itens que a gente consome, eles são recursos naturais que podem ser de origem animal, vegetal ou mineral. Para serem utilizados das mais diversas formas, esses recursos têm que ser extraídos da natureza e processados, como nós vimos antes lá. Os metais são encontrados em rochas da superfície ou do subsolo e são extraídos por meio da mineração. As rochas são formadas por um agregado de minerais e esses, por sua vez, são sólidos com estrutura cristalina. O ser humano ele vem manipulando as rochas desde a pré-história. O sílex, por exemplo, ele era quebrado em pedaços afiados e utilizado como raspadores, facas e pontas de seta e pontas de lança também. Já os minerais ocre vermelho, a malaquita, eles foram utilizados como pigmentos, como se fosse tinta. A mais antiga mina subterrânea que se conhece do mundo, ela foi escavada há mais de 40 mil anos, onde hoje fica a Suazilândia, lá na África. E dela extrai-se ocre vermelho, que é usado em cerimônias fúnebres e como corante corporal. O ouro ele é extraído da areia e cascalho do fundo de rios. O cobre e a prata
por serem encontrados na natureza na sua forma pura, estavam entre os primeiros metais a serem explorados pelos seres humanos, porque ainda eles não sabiam fazer a mistura de diferentes substâncias para criar um material diferente. E existe, então, em função disso, um grande estímulo ao consumo, né? Então, o estímulo ao consumo causa esse consumo desses minerais, desses materiais que são retirados da natureza. Então, estima-se que o brasileiro ele troca de celular em média uma vez por ano. E muitas vezes o aparelho usado nem parou de funcionar. Tá? Então, novas tecnologias surgem cada vez mais depressa, dando a impressão de que os produtos que a gente consome envelhecem rapidamente, ainda que estejam funcionando de forma perfeita. Ocorre ainda que na sociedade de consumo moderna existe uma crença de que o bem-estar e a felicidade dependem do nível de consumo pessoal, em particular na compra de bens e materiais. Diariamente, Diariamente, somos expostos a uma enorme quantidade de propagandas que estimulam esse consumo. Nos Estados Unidos, um exemplo de uma sociedade que é hiperconsumista, em média, uma criança de 2 a 11 anos assiste a mais de 25 mil anúncios de televisão por ano, enquanto que um adulto assiste 52.500. Um momentinho. Bem, a sociedade de consumo moderna, né, e o desenvolvimento acelerado, ela tem como consequência o fato de que a gente está consumindo os recursos do planeta mais depressa do que o planeta tem a capacidade de reabastecê-lo de forma natural, né? Estima-se que se toda a população do planeta consumisse da mesma quantidade que um cidadão médio dos Estados Unidos, a gente ia precisar de 4 planetas para nos sustentar. Além desse grave problema do esgotamento dos recursos naturais, podemos citar outros problemas relacionados ao excesso de consumismo da sociedade contemporânea. Vamos ver esses casos aqui. Então, dentro desses problemas, temos a desigualdade social. Então, o que é isso? O enorme aumento do consumo dos recursos em países mais ricos levou a um fosso cada vez maior entre os ricos e os pobres. Em 2005, 59% dos recursos mundiais foram consumidos por 10% da população mais rica do planeta. Por outro lado, os 10% mais pobres representam apenas 0,5% dessa utilização. Quer dizer, são pessoas que são deixadas de lado na sociedade. Outro fator, outro problema é a obesidade. As taxas de obesidade no mundo vêm crescendo de maneira preocupante. O excesso de consumo de alimentos ultraprocessados aumenta devido à grande variedade e ao baixo valor desses produtos se comparados ao menos industrializados. Ou seja, quanto mais natural o alimento, melhor. Porque se ele é ultraprocessado, ele tem muita química ali. É como se é uma caloria vazia. Você não tem nutrientes, né? E você acaba tendo muita caloria que não te dá nutriente, mas teu organismo consome isso de uma maneira desnecessária, tá? Outro problema é a poluição e a diminuição dos recursos, que a gente já viu um pouquinho lá. O excesso de estímulo ao consumo ele aumenta a necessidade de produzir esses bens. E, por sua vez, vai levar ao aumento das emissões de poluentes, do uso da terra, do desmatamento, e resultando na aceleração das mudanças climáticas. O descarte de resíduos está se tornando um problema em todo o mundo. Não tem lixo, lugar para pôr tanto lixo que é produzido. E que um lugar que está pagando caro por isso são os oceanos, que viram um grande depósito de lixo. Alguns países estão exportando lixo porque não tem mais espaço não tem mais espaço para fazer novos aterros sanitários, que seria um local adequado para se levar o lixo. Segundo a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura,
Se o atual ritmo de consumo continuar em 2050, será necessário 60% a mais de comida, 50% a mais de energia e 40% a mais de água. Então, o desafio da sociedade moderna é melhorar a eficiência do uso dos nossos recursos naturais, que, como nós vimos, são finitos. O do uso ao descarte, quer dizer, o você usar um produto e o que fazer com ele depois. Então, além desses impactos causados que nós vimos pela extração dos recursos e pela produção e distribuição dos bens de consumo, a gente também precisa considerar nessa cadeia o transporte necessário em cada etapa, a energia necessária para todo o processo e, por fim, o descarte desse produto industrializado. Uma coisa triste, por exemplo, eu parei, eu tinha impressora, eu não compro mais, eu prefiro ir num lugar para xerocar, justamente por causa da obsolescência programada. Vamos entender o que é isso. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, um aparelho celular dura em média 3 anos e raramente ele ultrapassa o 5º ano. Considerando todo o trabalho, os impactos ambientais e sociais e o preço, talvez fosse desejável que esses aparelhos durassem mais. Segundo o IDEC, a obsolescência programada é um dos maiores responsáveis por esse curto período de vida. O desgaste dos produtos é normal e esperado. Só que os produtos eles podem ser planejados para, após determinado período de uso, deixar de funcionar adequadamente ou se tornar obsoleto, um tipo de prática da indústria que deve ser combatida. Um exemplo clássico da obsolescência programada são as lâmpadas. Inicialmente duravam bastante tempo, o que impunha um limite para o número de unidades que os fabricantes poderiam vender. Por isso, eles criaram outro tipo de lâmpada com duração muito menor, 1000 horas, por exemplo, o que lhes possibilita vender muito mais unidades. Ainda, segundo um estudo feito pelo IDEC, 81, desculpa, 81% das pessoas trocaram de celular sem antes levar a assistência técnica, isto é, sem sequer saber se seria possível consertá-lo. Outro problema, o transporte. Da fonte de matéria-prima para as indústrias de beneficiamento, depois para os fabricantes de peças, em seguida para as montadoras e finalmente para distribuidoras, e é um caminho muito longo que produtos como o telefone e celular fazem desde o começo da sua produção até as mãos do consumidor. Os principais meios de transporte de carga em todo o mundo são o rodoviário, por veículos automotores, o ferroviário, por meio de trens, o aquaviário, por embarcações em rios e mares, o aeroviário, por aviões, e o duto viário, por dutos. Em um país de dimensões continentais, como o Brasil, o meio mais eficiente de transporte seria o ferroviário, que exige menor consumo de combustível e tem menor custo de manutenção. No entanto, o histórico incentivo à indústria automotora do país resultou em um cenário em que quase 2/3 do transporte de cargas é feito pelas rodovias. Ou seja, há uma pressão da indústria automobilística de não deixar crescer a indústria ferroviária, entendeu? Porque seria mais econômico, mas aí as indústrias rodoviárias venderiam menos caminhões, entendeu? Menos carros. Em países, nossa, os países civilizados, onde eles levaram isso a sério, você vai de um lugar para o outro do país de trem, isso nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, tá? Isso seria fundamental. E o Brasil está muito longe de ter uma rede ferroviária adequada. Em um mundo globalizado, cada etapa dessa cadeia pode ser feita em um país diferente. Isso quer dizer que o caminho do telefone celular comprado no Brasil pode ter começado com matérias-primas como o lítio, extraído na Austrália, o cobre no Chile, o neonídeo na China, o petróleo do Oriente Médio, só para citar algumas. As peças podem ter sido fabricadas na China e a montagem pode ter sido feita na Índia.
Isso significa que desde a extração de matérias-primas até chegar ao consumidor, o produto pode percorrer centenas de milhares de quilômetros. E tudo isso, principalmente no Brasil, né? Está aqui, ó, no Brasil, olha que tristeza, rodoviário 62,8, que seria mais adequado, ferroviário 21, mas 21 é muito, não, tinha que ser o contrário, tinha que ser 62,8 ferroviário e 21 o rodoviário, tudo errado. O aquaviário 12% e o dutoviário 3,6. Aqui, na verdade, o aquaviário quase não tem, ele não apareceu ali, o aeroviário que é maior, tá? Quanto à energia, até aqui podemos ver uma noção da grande quantidade de recursos necessários para a produção de um telefone celular. Você já pensou na quantidade de energia necessária para manter essa produção? Então é muito difícil realizar esse cálculo devido ao grande número de variáveis que estão envolvidas. Algumas nem sequer são contabilizadas. No entanto, estima-se que cada aparelho requer cerca de 0,25 gigajoule para sua produção, o que significa, desculpa, o que significa dizer que ele gastou o equivalente à combustão de 6 quilogramas de petróleo antes mesmo de começar a funcionar. Vou tomar uma água que eu estou tossindo, peraí. E, finalmente, o descarte. Para onde vai isso quando vira lixo, né, entre aspas? Vimos anteriormente que o brasileiro troca de celular em média uma vez por ano. Mas para onde vai o aparelho usado? Apesar de existirem algumas iniciativas da chamada logística reversa, o que o fabricante recolhe os aparelhos descartados e destina adequadamente todas as partes, é somente 2% dos brasileiros que fazem isso corretamente. O restante os deixa guardado em casa ou joga no lixo comum, que é gravíssimo, né, pelo nível de quantidade de metais tóxicos que tem no celular. Nos aterros sanitários, esse material vai lentamente se degradar, vai liberar no ambiente diversas substâncias tóxicas, como chumbo, arsênio, cádmio e o antimônio, que estão presentes nos aparelhos celulares. E cádmio, níquel, cobalto e mercúrio, que podem estar presentes nas baterias, também pode contaminar lençóis subterrâneos de água, córregos, etc. Lembrando que aqui a gente tem o aquífero Guarani. Então, isso, gente, é uma visão geral de como a tecnologia tem seus efeitos. Eu passei essas perguntas bem simples aqui, né? Qual é, ó, fácil responder, né? Quem não respondeu ainda. Qual é a importância da mineração para o ser humano? Seria possível existir toda a tecnologia que temos sem a mineração? 2. Quais são os impactos ambientais que a mineração causa? E como ela também pode ser prejudicial ao ser humano? E 3. Explique os seguintes problemas ligados ao excesso do consumismo dessa sociedade contemporânea. A. Desigualdade social. B. Obesidade. C. Poluição e diminuição de riscos. Fácil. Lembrando, leia o texto, entenda o texto, para refletir sobre o texto e aí responder as questões. E façam no caderno de ciências, tira foto, manda pelo GSA, publica no GSA ou manda por e-mail para mim, naquele e-mail que tem lá no começo. Ah, eu não tenho isso, nada disso, professor. Então deixa no caderno que uma hora a gente consegue ver. Não é para levar para a escola, porque imagina, levar para a escola, eu tenho 3/8 anos, cada um tem 32, são 96 alunos. Eu não vou na escola pegar 96 papéis, porque o papel é um meio de também, além de você sair de casa e ter que ir até a escola, que não é para sair de casa, né, ainda tem o risco de esses papéis, algum estar contaminado. Então, nada de levar papel na escola. Tudo bem, gente? Então é isso, voltando no começo. Então, até a próxima aula. Até!